Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como podemos nos manter centrados no usuário em meio a um ambiente de políticas corporativas. Lidar com o jogo político ali dentro das empresas, não adianta você falar que não tem, que o seu time consegue. Toda empresa a gente precisa entender e ter uma boa leitura de como é esse ambiente político. Aonde você se posiciona, como você mexe com suas peças no jogo de xadrez. Então, lidar com esse jogo político, esse ambiente onde você precisa fazer algumas concessões, gera um estresse, um cansaço mental, tanto para você, gestor de produto, quanto para o time também. Sabemos que chegam aqueles pedidos, né? Tem pé em cabeça, as mais diferentes frentes, muito quando a gente leva e pergunta, gente, de onde mudou a prioridade? Cada um com um top-down associado e também tem ali um nome, crachá, sobrenome, né, ali, que vem jogando o seu backlog, tudo que estava priorizado para depois. Se não aconteceu com você, lamento lhe informar, mas vai acontecer. Super comum. A ideia aqui é que a gente consiga, nesse vídeo, pegar e trabalhar como você, pessoa de produto, gestor, que está ali tocando o teu time, como você consegue contornar isso e trazer um foco para o usuário. Mas antes de mais nada, eu quero te chamar para se inscrever no canal. Lembrar de ativar as notificações, curtir o vídeo, compartilhar e principalmente comentar. Isso ajuda no engajamento e faz com que esse vídeo alcance mais pessoas que estão buscando conhecer sobre o produto. Se você também ainda não me segue lá no Instagram, procura @papo.d.gestão. Tem conteúdos diários, rios com pílulas de conteúdo para te deixar a par do mundo de produto. Mas vamos então ao que interessa. A gente sabe que esse caos todo ali de, cara, veio o top-down, vem as minhas prioridades, esse está sendo pedido, não tem nada a ver com o meu usuário, isso daqui é o que o usuário precisa, mas não é o que o fulano pediu. A gente sabe que isso acontece. E coloca você numa corda bamba. O famoso pisar em ovos, não sabendo para onde ir. Atender o pedido que veio ali de um gestor, um pedido interno que veio um top-down de uma área ou de alguém, de um consultor, etc. E atender o que realmente o usuário está precisando naquele momento. Raros são os casos onde a gente consegue ver que às vezes que o pedido que está sendo feito lá no top-down está relacionado com a real necessidade do usuário. Mas tudo bem. Não estamos aqui para discutir e levantar a bandeira que só é o usuário até o final, etc. E você, executivo, que sei lá. Não. Tem que chegar aqui no meio termo com acessibilidade, pessoal. A gente precisa sempre reforçar, nós mesmos, para o time, e verbalizar isso para as pessoas que participam, seja os gestores externos, seja as áreas de negócios demandantes, etc. A gente precisa verbalizar que o sucesso do produto ele depende da capacidade que a gente tem em entregar o que o usuário precisa, deixar o usuário feliz e satisfeito com a necessidade que ele tinha para resolver aquele seu produto. E o melhor dos mundos é quando isso está associado com um grande ali objetivo-chave da empresa, aonde quando a gente olha o indicador de satisfação, ele está associado a um indicador financeiro e a gente consegue ter um ganha-ganha. Se criar algo que o seu chefe é o chefe do chefe do chefe do chefe pediu e que gosta, mas o usuário ele ignora aquilo para ele, cara, por exemplo, mudar a cor de um botão, colocar as descrições das funcionalidades de cada área de negócio que atende o produto. Tem um caso no livro do Matt LeMay, que é aquele Gestão de Produtos na Prática, ele traz um caso ali, uma situação aonde, fazendo só um parênteses aqui, para quem não conhece o livro, é esse aqui, ó. Gestão de Produtos na Prática. Opa, não tá focando, vou tacar na cara. Do Matt LeMay, ele, assim, sempre todo marcadinho. Ele é sensacional e ele sempre tem ali alguns exemplos. Um desses exemplos, ele pegou ali a situação de uma pessoa que estava ali, tinha acabado de entrar na área de produto, estava tocando o projeto dela, e ele chamou as pessoas envolvidas, né, eles chamam de principais envolvidos, ou stakeholders, para participar, levantou os requisitos, viu que todo mundo gostava e desenhou, entregou aquele primeiro MVP com base nas necessidades de negócio. Era uma página lá que era um produto B2B, né, business to business, era uma página lá onde vinha especificando todas as áreas envolvidas estavam muito contentes, porque tá ali, cara, tá explicando o que é, etc. Mas esqueceram de colocar uma barra de busca. Como o usuário que ele chega naquele site, ele vai encontrar o produto que ele quer contratar para a empresa dele. Se não tem uma barra de busca. Eu posso estar ali explicando muito bem o que cada área faz, o que tem, mas ele não consegue encontrar isso. E na reflexão desse caso de uso, a pessoa de produto, ela falava assim, gente, como foi tão óbvio depois, quando o produto estava lindo e maravilhoso e o retorno esperado, ou seja, o número de subscrições, né, do produto não estava vindo. E aí, quando foram fazer um drill down ali, um deep dive naquilo, foram entender que o usuário, ele não, olhando o mapa de calor, etc., o usuário ele não estava conseguindo encontrar um produto para fazer a sua inscrição. Ele não tinha uma barra de busca básica, porque ali foi atendendo os requisitos de cada área de negócio. E esse é um exemplo que tem nesse livro ali, mas ilustra muito, deve ter acontecido também com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes, que a gente tenta satisfazer todas as necessidades dos envolvidos, os principais envolvidos, os stakeholders, as áreas demandantes, só que a gente não tem um filtro ali do que é necessário para o usuário. Lembrar a missão principal do produto.
Tá? Então, peguei só um parênteses aqui em relação a esse exemplo para a gente trabalhar e que encaixa muito bem aqui nesse ponto. Tá? Por que eu trouxe isso? Porque cabe sempre a gente ressaltar os principais envolvidos, toda vez que a gente vai explicar o produto para uma reunião onde eu tenho mais gente de negócio que está desconectada ali da operação, que está numa camada mais estratégica, a gente precisa sempre lembrar e reforçar da capacidade que o produto tem de entregar o que o usuário realmente necessita. E o melhor dos mundos é quando as duas coisas estão associadas. Os indicadores e os objetivos de negócio, eles têm sintonia com o que o usuário ele precisa e ele busca no produto. Tá? Por isso eu gosto que a gente reforça o mantra aqui. Viva a realidade do usuário. Quantas vezes você já viveu a realidade desse usuário? Você já entendeu as dores que ele passa? E não é só fazer aquela jornada do usuário lá, o User Story Map, o mapeamento da história do usuário, lá no início do desenvolvimento do projeto. É entender constantemente, retroalimentar o que ele está achando do que você entregou como produto. Porque quando você vive a realidade do usuário, você entende os feedbacks que ele está te passando do produto que já está no ar, você traz, não só para você, para o seu time, sempre o prumo. Fala, cara, é para esse aqui que a gente está mirando. Olha, o usuário está dizendo que a funcionalidade que a gente fez aqui, cara, ele não está encontrando. O que a gente precisa fazer para tornar isso mais acessível? E aí a gente vai retroalimentando o produto, tá? Mas eu preciso fazer um disclaimer aqui. Gente, lembre-se, a gente precisa sim fazer concessões políticas. E eu já falei em alguns outros vídeos, às vezes quando chega uma demanda mudando de rumo, você está vindo para A e mandou ir para B, vindo de uma alta gestão, pode parecer que, cara, a pessoa está viajando na batatinha, mas essa pessoa ela pode ter acesso a informações que você não tem pelo nível estratégico, né? Como eu tô ali, pô, o crachá dela é level A+++. Então a gente sempre tem que tentar entender também o que está se passando na cabeça dessa área demandante, desse stakeholder, porque está pedindo o A com B. Às vezes pode ser sem capricho, tá? Não estou dizendo que não é, não estou dizendo a culpa também. Mas tem outras situações que o movimento estratégico de mercado que ainda não foi anunciado e você ainda não pode saber. Mas esse gestor, essa pessoa envolvida que tem um grau de nível estratégico mais alto, ela já está vendo aqui e vai tentar indicar para onde o produto precisa ir. Tá? Mas você tem que aprender a filtrar e a entender o que é algo mais estratégico, que você faça uma leitura e ver, cara, isso daqui pode ser que esteja mudando alguma coisa de mercado, que eu ainda não sei. De algo que, cara, isso aqui vai ser só uma bateção de pé, deixa eu tentar ajudar a fazer entender e trazer argumentos. Então, anota aí. Separei algumas dicas aqui para te ajudar nesse processo para as maritáticas, nesse processo para a gente trazer os principais envolvidos a bordo, né, os stakeholders, e onde você consiga mostrar para eles as necessidades do usuário e o quanto de concessões podem ser feitas. Dica 1. Deixa que os usuários defendam você, defendam o teu time, defendam o teu ponto. Como você vai fazer isso? Mas aqui, gente, aqui você precisa estar ouvindo o teu usuário, tá fazendo, escutando a voz do consumidor ali. Se você e seu time coletam feedback dos usuários na jornada, você já vai ter insights. Se você acompanha mapa de calor, se você acompanha os principais indicadores de uso daquela plataforma, daquele produto, você já vai ter insights ali que mostram, através de dados, o que o teu usuário está dizendo daquele produto. E isso gera defesa do próprio usuário em relação ao produto, ou mostrando para onde você deve ajustar. Isso vai apoiar os argumentos que você tem do que deve ser priorizado. Sempre existe uma forma correta de comunicar e de falar isso, tá? Não é pra você falar, ó, tá vendo aqui que o usuário está vendo aqui? Não. Seja estratégico. Não é o foco para esse vídeo, a gente pode falar depois, mas tem formas de você ser estratégico e assertivo na hora de levar esses embates e essas discussões que são importantes, conversas difíceis, que você precisa ter com essa pessoa envolvida, esse gestor, que está um pouco desconectado e fazendo um conteúdo meio quadrado, beleza? Segunda dica, busque conectar as necessidades do teu usuário com os objetivos, com os grandes marcos, né, as grandes mexidas de ponteiro da empresa, do negócio. Ou seja, aquelas metas comerciais. Então, por que fazer isso? Quando você conecta as coisas, você consegue ver se os objetivos-chave da empresa, aqueles indicadores que é para a gente ficar calibrando como é que está indo o desempenho, né, da empresa, por exemplo, se a gente está trazendo mais receitas, se a gente está trazendo renovações, etc. Se isso está conectado com o que teu usuário traz no produto através da satisfação dele. Tá? Acaba sendo um tema e um ponto difícil, tá? Assim, a gente precisa reforçar a importância das metas comerciais, das metas ali de negócio, que eles teu VP, teu diretor, etc., que eles têm essas metas, que estão lá muito associadas ao bônus, que isso estejam falando a mesma língua e você consiga ver um depara nos principais KPIs, nos seus principais indicadores do teu produto. Se você tem a sensação de que as coisas estão, as metas comerciais estão indo para um lado, e os objetivos do usuário, os indicadores que você mapeia da saúde do teu produto indo para outro, não adianta você tentar ganhar esse cabo de guerra. Você precisa tentar trazer e mostrar pontos em comum, até para falar, gente, se as minhas metas comerciais estão associadas a aumento de receita,
e um dos indicadores que eu estou sendo cobrado para o meu produto é maior número de usuários, cara, às vezes eu posso. Estão indo para o mesmo lugar? Como é que está isso? Vamos conversar? Vamos entender o que a gente pode ajustar? Então você tem que assegurar que existe uma relação clara e uma correlação positiva, né? Entre essas duas. Entre as metas de negócio comerciais e as necessidades do usuário. Um exemplo aqui. Temos que fazer um investimento em melhorar a arquitetura do produto. Porque essa melhoria vai permitir, né, aumentar a capacidade de usuários acessando aquela página, aquele checkout, etc. E ter mais usuários é um indicador de negócio que a gente acompanha. Então, trazer essa funcionalidade, ela vai ajudar a mexer naquele ponteiro de negócio, aquele ponteiro que vai mexer no bolso da empresa, tá bom? Terceira dica, videojogo. Traga essas pessoas que estão envolvidas ali, os stakeholders, os executivos, traga eles para jogo. Pergunte para eles a visão que eles têm em relação aos usuários. O quanto eles entendem quais são as dores e necessidades daqueles usuários. Isso vai ser legal para você pegar as diferentes percepções. A percepção, às vezes, que o comercial tem é diferente do que o jurídico tem, diferente do que alguém lá do conselho tem. É importante você se colocar, né, ter empatia e se colocar e olhar pela lente daquelas pessoas como eles estão vendo o seu produto, ou como eles enxergam os usuários. Quando a gente está lá numa camada estratégica, está tendo aquela visão de negócio, os usuários eles podem ser lidos de uma forma que, quando você está aqui no operacional vendo o formato que o usuário interage com o teu produto, ele pode ter essa desconexão, sim. Tá? E aí, quando você começa a ver pelo prisma, pela lente desses stakeholders, desse executivo, etc., você passa a entender o porquê ele tem algumas. Ele tem alguns. Como é que eu posso falar? Ele tem alguns preconceitos sobre aquilo. E aí você já encontra formas de casar a visão dele com a realidade. Ou até mesmo vocês conseguirem se aproximar mais daquela realidade e chegar no ponto comum. Tá? Então, buscar trabalhar a centralidade do usuário, ela também precisa permear a alta liderança. Eles precisam entender e olhar essa jornada, para que eles reflitam sobre as necessidades dos usuários, não só do ponto de vista de mercado, de negócio, mas do ponto de vista prático que o usuário está ali tentando resolver um problema, etc., e o seu produto é a solução. E aí, com isso, eles entendendo, eles podem ajudar no desdobramento dessas metas comerciais e de negócio para que sejam mais tangibilizadas com a realidade do produto. Esse pode ser um papo colaborativo, tá? Você trazer a galera ali, de ouvir, de pegar as percepções, ou você fazer isolado com cada um. O time do produto ele precisa entender o que está na cabecinha dessa galera. Da mesma forma que eles precisam entender o que está na cabecinha de produto, porque está pensando em uma lista de prioridades que às vezes está totalmente desconectada do que eles estão pedindo. Mas vamos lá para esse vídeo não ficar longo. Me conta aqui nos comentários quais casos vocês esqueceram de olhar para o usuário e focaram apenas na necessidade de negócio. Como vocês lidam com essas necessidades políticas que chegam e você desdobra ou você não deixa afetar o seu produto? Quero ouvir de você. Deixa aqui nos comentários. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau!